Olá, seja bem-vindo ao Na Íntegra Podcast. Aqui o papo é reto, completo, direto e sem censura. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados, e hoje nós vamos abordar um assunto bastante contemporâneo que está em voga nas redes sociais, os relacionamentos abusivos. E a nossa convidada desse podcast é a advogada... Calma que tem mais, espera aí. Advogada, neuropsicóloga, psicopedagoga, psicodramatista e terapeuta de resultados, Elizabeth Ribas. Seja bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigada, Glaura. É um prazer estar aqui. É um prazer falar mais sobre esse assunto, principalmente nessa data que, por incrível que pareça, é uma data que deveria ser só de comemorações, né? Só de muito amor, muito afeto, muito entendimento. E pós datas como essa, a gente recebe mais ainda ligações. Antes de prosseguir com o nosso bate-papo, quero te fazer um convite. Siga-nos nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e fique ligado nas notícias de Mato Grosso do Sul no Campo Grande News. Conteúdo de verdade. Doutora Elizabeth, quando se fala em relacionamento abusivo, a gente pensa, logo vem à mente, né, vários vídeos que se disseminam, viralizam pela internet, falando sobre o narcisismo, né? E aí a gente pensa, bom, se existem narcisistas, existem pessoas que se encaixam com esse perfil. E é aí que eu quero chegar, na dependência emocional. Muita gente fala do narcisismo, mas esquece dos dependentes emocionais. E são eles, as vítimas, que conseguem romper o ciclo. E é para eles que a gente precisa falar, né? Com certeza. A questão da dependência emocional, muitas vezes, quando as mulheres chegam até nós, você fala assim, classicamente, né? Tá lá desenhado aquele quadro terapêutico de dependência emocional. Só que você vai buscar lá atrás, né? Na história dessa mulher, principalmente das mulheres, não estou dizendo que a dependência emocional seja algo exclusivo que só as mulheres passam. Não, tem homens também que são vitimados, né, por questão da dependência emocional. Mas quase não se vê falar sobre isso. Por quê? Porque a porcentagem é mínima, né? Então, quando você olha o histórico dessa mulher, ela vem de uma infância, sem dúvida, com um vínculo de afeto mal formado. Então ela traz nesse histórico já um vínculo de afeto que a gente chama de mal formado. Passa pela juventude, chega até a vida adulta e não sabe lidar. Ela já carrega, sim, uma baixa estima e não sabe disso, não percebe, não se percebe, mas o abusador percebe. Ele sabe bem onde ele tem que atacar, vamos colocar, né, esse termo. Por quê? Porque é a prática dele. Da mesma maneira que quem já tem uma baixa estima, quem já é dependente, quem não teve um vínculo amoroso desde a infância saudável, essa pessoa vai passar uma vida procurando por afeto, por amor, por acolhimento. E aí encontra aquele que a gente chama do bonzinho malzinho, né? Hoje você tá linda, você tá glamurosa, sua roupa tá linda demais, mas no outro dia o decote já não é bom, o batom já tá chamativo. O corpo já não é mais. O corpo, vamos esconder um pouco mais, e a partir daí as ofensas. Quem sai dessa forma é isso. Quem se veste, quem passa o batom dessa cor é aquilo. Você começa a ser comparada, você começa numa menos-valia absurda,
Eu costumo dar um exemplo, né? Se você todo dia alguém disser assim pra você, mas você é feia, hein? Nossa, como você é feia. Você é gorda. Ou você é magra demais. Ou, olha o tamanho do seu olho. E essa boca? Você começa a se olhar no espelho e passa, assim, a reconhecer aquilo que disseram que você é. Porque é um hábito para o abusador desmerecer, desvalidar. E ele é imprevisível. E é isso que vai matando a mulher cada dia. Porque se ela amanhece com aquele amorzinho ao lado, que beija, que elogia, quando é de noite e ninguém sabe explicar, ela não sabe explicar pra gente, não sei o que foi, de repente. Ou o que é pior, o que a gente escuta dessa mulher com dependência emocional, que a gente começa a tratar ela, né? Ela diz assim, não, mas ele só faz isso quando ele tá nervoso, quando ele tá ansioso. Quando ele bebe. Quando ele bebe. Ou aconteceu algo no trabalho. Sempre uma justificativa, Sempre. né? Sempre. E que ela aceita. Porque o medo do abandono é tal, o medo de ser rejeitada, o medo de ser deixada para trás é tão violento e que remete aqui no cérebro dela e que inconsciente está guardado lá, é um trauma. Ela sofreu lá atrás. Então a gente pode afirmar que o dependente emocional traz esse problema da infância, se for investigar, começou lá quando criança? Na grande maioria dos casos, sim. Nós podemos dizer isso sim. É uma infância que foi prejudicada enquanto afeto, enquanto vínculo mal formado de afeto. Então pode ter havido abuso emocional, abuso físico, abandono, cuidadores muito frágeis, é isso? Com certeza, com certeza. O histórico de uma mulher que sofre de dependência emocional não é uma coisa que na sua anamnese, quando você recebe a paciente, você já qualifica, não, está sofrendo abuso emocional por causa disso. Não. Por isso que elas precisam fazer terapia. Porque é todo um histórico de vida. Que aquela mulher até chegar ali, ela não teve só um envolvimento, 2. E é interessante que quando a gente começa a ouvir aquela história de envolvimentos e términos, parece um círculo vicioso. Parece não. É o padrão repetitivo de comportamento, né? É uma repetição de padrão. E como romper isso, Elizabeth? Sim. Quando eu falo, por exemplo, da pessoa que é dependente de álcool, né? Como que eu vou romper a dependência do álcool? Tem medicação, certo? A pessoa faz acompanhamento. Tem várias redes de apoio que a gente conhece para alcoólatras, né? Só que o que acontece quando ela está em tratamento? Falando desse exemplo. Quando ela está em abstinência, como que fica... Quem já teve esse convívio, né, com o alcoólatra, eu já tive, porque na minha família existiram alcoólatras. Quando ele está em tratamento, na abstinência, ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele fica bravo, ele fica violento. Quando a gente fala de feminicídio, sempre talvez não seja o termo correto, mas tem numa maioria de casos, tem sim a bebida, tem o descontrole e a violência vem. Óbvio que já é um comportamento habitual desse abusador. E aí ele se justifica através da bebida. E o que é pior, quem sofreu o abuso se justifica através da bebida também. Ele só fez isso comigo porque ele estava bêbado.
Se não fosse a bebida, isso não teria acontecido. Ela acredita porque ele fala isso no outro dia. Olha, eu te dei um tapa porque você me provocou. Porque você falou coisas que não tem cabimento. Eu me irritei, eu tinha bebido um pouco mais. Então quer dizer que todos nós poderíamos, com um álcool um pouquinho a mais, sair batendo nas pessoas? Não. Mas como ele já tem um perfil narcísico, como ele já tem um perfil doentio, tá? E é a cena que ele consegue trabalhar e viver. Aquilo para ele é tão comum, é tão natural. Ser bonzinho, ser malzinho, ser bonzinho, ser malzinho. Dou um tapa, passo a mão. É a dinâmica do morde e assopra, né? É o famoso morde e assopra. Mas, Elizabeth, falando sobre a questão da dependência emocional que você havia dito, né? Você fez a comparação com a abstinência. No caso do dependente emocional, a abstinência é do abusador, né? Por isso que voltam, muitas mulheres voltam. Porque elas sentem a necessidade de estar perto daquele abusador. Porque o abuso é a zona de conforto dela. E é o Agora, vício. como romper isso? Contato zero? Contato zero. E ela precisa de atendimento e acolhimento terapêutico. E eu, como terapeuta de resultados, te digo, como neuropsicóloga, eu te digo, se você deixa essa mulher sem esse tipo de atendimento, ela vai repetir o padrão. Ela vai conhecer outro, se apaixonar por outro, se aproximar de outro. Com o mesmo perfil. Abusador. Por que o mesmo perfil? Porque é o único perfil que ela conheceu até aqui. É desde o primeiro encontro. E parece um imã. O abusador procura quem? Quem ele consegue manipular. E isso é visível numa conversa. Quem é manipulável e quem não é. Então, antes de nós mostrarmos aqui as bandeiras vermelhas, para que quem nos assiste não entre nesse tipo de relacionamento, eu vou colocar no telão aqui um vídeo que você publicou nas suas redes sociais, né? Que é da doutora Anaí, uma psicóloga que ficou conhecida no Brasil inteiro depois de participar de programas na televisão. Sim. E ela faz justamente essa pontuação, que o início do relacionamento abusivo é maravilhoso. A pessoa experimenta um prazer que ela nunca sentiu. Ela experimenta o contato com alguém que elogia como ela jamais ouviu outros elogios. Exato. E aí caracteriza-se uma certa intensidade, né, que acaba sendo a forma de fisgar perfeita, né, da vítima. A vítima é fisgada rapidamente ali, né? Vamos assistir. Relacionamento abusivo? Claro. Ele entra como um príncipe. Ele é carinhoso, ele é preocupado com ela, ele é ciumento. Quer dizer, ele ama ela, ele não quer perder de maneira nenhuma. Aí ele começa aos pouquinhos e tirando toda essa perfeição. Então ele começa a já não ser mais tão carinhoso. Ele já começa, você não precisa trabalhar, eu te dou tudo, fica em casa. Ele vai tirando a rede de proteção. Então aquela amiga, essa tua amiga é vulgar, nossa, teus amigos tudo vagabunda, quero mais tua amiga aqui, tá vendo? Tua família não gosta de mim. Isso é tirar a rede de proteção, ela não tem mais a quem recorrer. Aí ele começa a falar, olha como você tá feia, você não se cuida, porque ela já não tá mais com ânimo, ela tá sozinha, ele já começa a sair, ela começa a pegar coisas no celular, ela desconfia de traição, ele fala que ela é louca, e assim vai se configurando. E a única maneira de se defender de um relacionamento abusivo é sair fora, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né, Elizabeth? Não tem. A questão é, a consciência da pessoa, ela conseguir acessar essa consciência em meio a esse torpor, porque ela é submetida a prazer, né, e estresse. Prazer Exato. e estresse. E isso confunde muito a cabeça da vítima. E olha o que acontece com a vítima quando ela está no momento do estresse. Então veja bem, o prazer, os elogios. Você é linda, maravilhosa, né? É o príncipe, como ela disse, né? É a mulher que eu sempre sonhei na minha vida. Deus te mandou para mim. Sim.
Para que você vai trabalhar? Né? Como ela disse no vídeo, te dou tudo. Não sei o que está te faltando. Aí começa o Olha a isolamento, sua né? vida, o isolamento. Olha a sua vida. Quando a gente atende a mulher que sofre abuso, uma das frases que a gente mais ouve, que ela traz, que o parceiro tenha dito, é uma frase assim: quantas mulheres gostariam de estar no seu lugar? Alerta vermelho. Se o seu parceiro disser essa frase numa discussão, né? Quantas mulheres gostariam de estar no seu lugar? Olha que absurdo. O que há por detrás dessa informação? E ela passa a acreditar que realmente ela está ali, ó, num lugar que todo mundo quer, né? Nessa percepção de prazer e estresse, se eu sou a mais linda, a mais maravilhosa, se eu sou aquela que é o amor de toda a vida dele, mas hoje ele brigou comigo, hoje ele disse que eu tô feia, hoje ele disse que a minha amiga não serve para mim, que a minha família não gosta dele, eu tô isolada, né? O que acontece nesse decorrer que me leva ao estresse? Ele foi pro trabalho. Ela não trabalha, ela tá em casa. A linda, maravilhosa tá em casa porque ela não pode sair. Ela não precisa sair, ela tem tudo. Ela começa a fantasiar. Fantasiar o quê? O que ele tá fazendo? Com quem ele tá? Vem o ciúme. Vem o ciúme. É a partir daí que ela vira a louca. Porque ela vai atrás. Porque ela também faz escândalo. Entende como também é difícil esse papel da mulher que sofre, né, essa questão da dependência emocional? Porque ela vai atrás desse parceiro, ela faz escândalo. Aí ela é a louca, escandalosa, ciumenta, e ele é quem? Ele é o parceiro que dá tudo, faz tudo, e a mulher não reconhece, e ainda por cima duvida dele. É o injustiçado. O injustiçado, né? É a vítima. Em casa, atentem para esse detalhe, em casa, o abusador emocional, ele se vira a vítima, né? Ele vai se vitimando para a própria companheira, para que ela nem pense em questionar nada, absolutamente nada. O abusador emocional dentro de casa, ele é a vítima. Minha vida é trabalhar. Trabalhar para dar para você o melhor. Para você não passar por nada. Porque você é minha. Já falamos aí sobre a intensidade no início, né? Sim. O excesso de elogios, faz tudo pela pessoa, abre a porta do carro, compra presentes e flores, e aquela é o love bombing que eles dizem, né? Exato. Falamos também sobre essa questão do ciúme que aparece no decorrer, né? Da vitimização do próprio abusador, né? E agora vamos falar sobre mais um pouquinho sobre essa questão da imprevisibilidade no comportamento do abusador, que eu acho que é uma grande bandeira vermelha. Muito. Vamos colocar aí no ar o depoimento de um psicólogo, chama-se Dia a Dia Psicologia, o perfil dele, chama-se Bruno Viana, e ele traz uma explicação sobre isso. Vamos lá? A marca da relação abusiva não é a intensidade. A marca da relação abusiva é a imprevisibilidade. A mão que te bate é a mesma que te afaga. A pessoa que fala que te ama é a mesma que diz que vai te abandonar. Então, é possível uma relação intensa ser saudável? Claro. Então, dois extrovertidos, duas pessoas intensas, elas podem dar super certo, desde que ambos consigam atender a necessidade do outro e ambos consigam tolerar a frustração de não ter exatamente o que quer do outro. Então, há casais que conseguem se divertir muito, viajar muito, transar muito, conversar muito, se ver muito, fazer tudo muito e não tem problema nenhum. O que vai ter problema é a desvalidação crônica, onde um é desvalidado cronicamente através do controle e da tirania do outro.
em relações abusivas, nenhum dos dois são atendidos, nem o abusador, nem o abusado. O abusador, quando ele usa a tirania dele, ele afasta afetivamente o abusado. E o abusado, ele não consegue se sentir amado e também não consegue, né, praticar o amor com o abusador. Então, intensidade não é o problema. Agora, a imprevisibilidade, sim. Porque o abusador, das relações abusivas é tudo muito aleatório, né? No mesmo dia, várias coisas acontecem, várias conturbações, vários caos ocorrem sem nenhum motivo. O abusado nem sabe por que está sendo abusado e o abusador também não sabe por que está abusando. Então, a intensidade não é a característica principal do abuso, e sim a questão imprevisível e a desvalidação crônica. Esta, para mim, é uma grande bandeira vermelha, doutora Elizabeth. Sim. A questão da imprevisibilidade, como você falou, bonzinho, malzinho, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo, se vivem isso dentro de casa, precisam ficar muito alertas, né? A pessoa que agrada e, ao mesmo tempo, viola, né, violenta, que maltrata e que desvalida cronicamente. São os passos da relação abusiva, né? Sim. Após a desvalidação vem o descarte e depois começa tudo de novo. Aí se configura o ciclo da violência. Sim. Uma coisa importante que a gente ouviu: imprevisibilidade. Agora não estou falando como uma terapeuta de resultados, eu estou falando como advogada. O que é que acontece com o imprevisível? O próprio nome diz, é aí que ocorre o feminicídio. Por quê? Essa intensidade, como ele mesmo falou, como esse psicólogo disse, ela pode ser boa, mas ela pode ser boa entre casais que vivem isso de maneira, como eu diria, positiva dos dois lados. O abusador, ele não permite que a sua intensidade de amor seja boa. Ele chega com o imprevisível e chega com o comportamento violento, com o comportamento de aprisionar, ele consegue. E quando ele é contrariado, por isso que essa mulher não pode ter amigas. Porque a amiga vai dar aquele ponto, né? Vai abrir os olhos, Vai né? abrir os olhos. Opa, o que você está vivendo Naquele está errado. cafezinho, Né? olha, o que eu tenho em casa não é isso, né? E ela já está tão envolvida que ela se afasta. Ela se afasta. E ele, óbvio, enquanto abusador, enquanto manipulador, ele vai perceber as pessoas que estão no entorno dessa companheira E que que são significam perigosas. uma ameaça, exatamente. Uma ameaça. E aí nesse imprevisto dele, né, é quando acontece o que nós, da questão jurídica, tentamos evitar, atendendo essa mulher, evitar que ela morra. E ela vai morrer. Mas de que morte nós estamos falando? Falar de feminicídio, a gente fala do que se encerrou, matou, acabou. Mas e a morte interna? A morte de emoções? No projeto Renovare, que é o projeto que nós criamos, a gente tem todos os dias depoimentos de morte, de pessoas que até já saíram do perigo do feminicídio, mas estão mortas por dentro, porque não conseguem mais se relacionar, acreditar no carinho, acreditar no afeto, acreditar no amor, porque ela já foi tão violentada emocionalmente que ela não acredita que possa existir alguém que vá amar de uma maneira sem interesse, desinteressada. sem utilitarismo, né? O que acho que a gente precisa falar de uma forma muito aberta é que a relação abusiva, ela não tem afeto, ela tem dominação. Com é uma certeza. relação de poder. Total. Em que existe o dominador e o submisso. E nesse meio, a violência, né? E ela vai aumentando, né, doutora? À medida que a pessoa é descartada e retorna para o relacionamento de novo, essa violência é escalonada, ela vai aumentando até
chegar ao feminicídio? Quando a gente fala de medo e submissão, existem fatores. Então, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Então, há na dependência emocional também um abuso patrimonial. Porque se ele tirou ela das possibilidades de trabalho, ela está dependendo de quem? Unicamente desse abusador. Então, há vários medos. Por isso que ela vai para esse local e que ela estaciona ali de total submissão. Muitas confundem o relacionamento com o abusador como se a violência fosse uma forma de proteção. É uma coisa muito complexa, né, doutora Elizabeth? Mas eu acho que o fundamental, nós dissemos aqui, né? Que é a questão da intensidade no começo, né? A desvalidação crônica, o descarte, né? Questões fundamentais para que as pessoas observem que estão num relacionamento abusivo. E o mais importante, procurar ajuda, né? Terapêutica, na própria delegacia da mulher, com a sua rede de apoio, que pode estar quebrada, mas sempre existe uma pessoa que pode te acolher, né? E fechar os ouvidos, muitas vezes, para a própria sociedade que tem, para com a vítima, um posicionamento, de certa forma, preconceituoso. Porque a gente escuta muito dizer assim, mas ela voltou porque quis. Mas ela voltou porque ela gostava de sofrer, mulher de malandro, gosta de apanhar. Porque não entende a dinâmica do abuso, né, doutora? Na verdade, quando a gente fala de abuso emocional, nós estamos falando de duas pessoas doentes. A gente não pode esquecer que o abusador, é importante dizer isso, o abusador sofre. Por incrível que pareça, ele sofre também. Porque ele também já está num circuito, ele já está ali num movimento que envolve mente, envolve corpo, envolve ansiedade, envolve batimento cardíaco. Ele também sofre. Os dois precisam. Só que nessa de quem sofre, mas não é a questão de quem sofre mais, mas é uma questão de quem abusa e quem é abusado. Então, o único meio de entrar nesse abuso, o único meio de eliminar essa dependência emocional é sim olhando para si, é sim procurar uma rede de apoio. Existem várias. O Projeto Renovare é uma dessas redes de apoio para toda e qualquer mulher que queira ser ajudada e que não vê a luz, não sabe para onde recorrer. Embora a gente tenha a Casa da Mulher e N outras redes de apoio, o Projeto Renovare ele vem com uma perspectiva de tirar todas as dúvidas jurídicas. Tá? Lá nós temos quem trabalhando? Advogadas, como eu, tem vários psicólogos, tem terapeutas de resultado como eu. E é gratuito para as mulheres carentes. Gratuito para as mulheres carentes. Mas a Clínica Renovare, que é onde funciona o Projeto Renovare, atende também todas as mulheres que passam pelo mesmo problema e que têm condições de pagar. Que, aliás, é um problema que não tem classe social, né? De forma alguma. Doutora Elizabeth, eu agradeço as suas informações, tá? Muito obrigada. E continue aí nessa luta contra esse mal que é a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? Para que a gente possa, com informação, prevenir que outros feminicídios aconteçam. Eu vou dar um recado, perceba-se. Se ame. Dê esse afeto, dê esse acolhimento que você procura no outro. Dê para você mesma. A gente é capaz, a gente pode. E a gente está aqui para te ajudar. Obrigada, viu? Obrigada. Você que acompanhou aí o nosso podcast na íntegra, pode assistir o programa também no YouTube, compartilhar com seus amigos, seguir-nos nas nossas redes sociais e ficar ligado sempre nas notícias de Mato Grosso do Sul no Campo Grande News. Conteúdo de verdade. Valeu!